Eu tenho o prazer de conversar agora para o Jornal à Tarde, para o portal Muita Informação, com Alessia Pamela Bertoleza Santos, integrante da comunidade Tuxá, do município de Rodelas, no norte da Bahia. A Alessia foi aprovada em 5º lugar no concurso para a Defensoria Pública do Estado. Eu quero começar o nosso bate-papo querendo saber de você, Alessia, o que você sentiu naquele dia ao ser empossado? Olá, Oswaldo, muito obrigada. Primeiramente, é uma alegria estar aqui. Então, foi um momento de grande felicidade, né? De grande felicidade, uma felicidade dupla, eu diria. Em primeiro lugar, por ser a concretização, a realização de um sonho pessoal, depois de toda uma caminhada aí na vida de concurso, que quem vive sabe que é uma vida cansativa, desgastante, mas chegar a essa linha de chegada, cruzar a linha de chegada, tomar posse como defensora pública em meu estado, é de fato um motivo de muita alegria. Além disso, eu disse que é uma alegria dupla, porque é também uma conquista dos povos indígenas do Brasil, né? Com minha posse, sendo a primeira indígena defensora pública da Bahia, nós temos também a primeira indígena defensora pública do país. Então, é uma sensação muito boa de que nós estamos avançando, apesar de todas as dificuldades, apesar dos tempos difíceis que estamos vivendo para o nosso povo em todo o território brasileiro, estamos avançando, né? E essa conquista, essa posse, comprova isso. E vamos avançar muito mais. O que memórias vieram na sua cabeça no dia da posse? Foi uma infância difícil? Foi uma infância feliz? Foi uma infância de acesso à educação pública, privada? O que veio de memória na sua cabeça naquele dia? Essas memórias, assim, no momento da posse, eu acho que a gente está meio anestesiado, então elas vieram muito fortes no período de preparação do discurso. E, assim, eu fui uma infância muito feliz, de muitas memórias afetivas, muito amor. Eu cresci num lar, numa família extensa, assim, com muito amor. Ao mesmo tempo que de poucos recursos financeiros. Eu estaria sendo mentirosa se eu te dissesse que, se eu chegasse aqui para dizer, ah, eu passei fome, não. Graças a Deus, não. Meu pai era servidor público, aposentado hoje, e a gente sempre teve que comer, a gente sempre viveu, a gente sempre teve o essencial. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos uma. Nós tínhamos o essencial apenas, né? Além de amor transbordando, nós só, do ponto de vista material, nós só tínhamos o essencial mesmo. E eu venho de escola pública, e quando eu penso sobre estudar, sobre olhando assim em retrospectiva, eu tenho uma lembrança muito clara. Eu cresci ouvindo os meus pais dizerem, minha família, que aquele era o único caminho, né? Que eu tinha que estudar porque aquele era o único caminho. Era o único caminho de conseguir minha independência financeira, era o único caminho de conseguir bens materiais que eles não poderiam me dar, de conseguir ascender financeiramente e trazer melhoria de vida para mim e para os meus. E aí, mais adiante, já na faculdade, quando você passa a ter uma noçãozinha assim a respeito da sociedade, você percebe que quando meu pai falava sobre estudar como única forma de crescer na vida, não é só do ponto de vista financeiro, mas também no sentido da compreensão do mundo em que nós estamos inseridos, qual o lugar que nos cabe e como nós podemos conquistar mais espaço. Então, foi realmente esse processo de elaboração do discurso, foi de muita reflexão, de muito resgate de memória. Você sempre estudou na rede pública. Por que estamos tão distantes de uma educação de qualidade que cria oportunidade para todos? Como a gente pode perceber essa diferença muito maior agora, inclusive no momento de pandemia? Então, Oswaldo, falar sobre a educação é um tema que eu gosto muito. E falar sobre a educação pública, se a gente olha assim, o histórico da educação pública brasileira, a gente percebe que é uma questão de política de Estado mesmo. Ao longo do tempo, o que nós verificamos é nós tivemos um fortalecimento. A educação pública, inicialmente, ela já foi assim, a educação de referência, há muitos e muitos anos, quando provavelmente nenhum de nós dois éramos nascidos. Mas uma questão de política de Estado, a educação pública, nós tivemos, ao longo das nossas constituições, um avanço na sua proteção, no direito de garantia de acesso a essa educação pública. Então, assim, é obrigatório, todo mundo tem que ter acesso em relação à educação escolar, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma perda de qualidade. Hoje, eu não diria que a marca da educação pública, da escola pública, seria essa falta de qualidade. Não, eu sou fruto da escola pública, eu estudei em várias, tanto na rede municipal como na rede estadual, e eu digo que na escola pública nós temos professores muito bons, nós temos alunos muito bons, e eu falo isso por colegas de fase de escola pública que tiveram êxito em outras áreas, e também por outros que eu não sei onde estão hoje, mas que naquela época você via que nós participávamos das Olimpíadas Brasileiras de Matemática da escola pública, eu estudava numa escola no interiorzinho da Bahia, eu consegui ter uma notoriedade, ter uma classificação boa nacionalmente, e outros colegas também. Então,
Infelizmente, a questão é, a educação ela não é prioridade, embora seja sempre um ponto presente nas pautas de campanhas eleitorais e aí de todos os lados políticos, ela não é uma prioridade, sabe? Nós não temos um diagnóstico da educação visando a sua melhoria, né? A quem interessa manter a escola pública da forma como está, e repito, não é uma escola sem qualidade, muito pelo contrário, o ensino público ele é bom, nos falta estrutura, nos falta investimento. E quando eu falo sobre estrutura e investimento, eu estou falando sobre a melhor remuneração desses professores, sobre uma melhor estrutura dessas escolas. Se você considerar que na escola pública, em regra, nós temos pessoas que não têm dinheiro, né, pensar ali na permanência nessa escola, a questão da merenda estudantil, tudo isso tudo isso inclui a educação, está incluído no conceito de educação de qualidade. Eu não sei lhe dizer por quê, não sei lhe dizer por decisão de quem, mas historicamente não tem sido uma prioridade. Na UFES, você foi a primeira cotista indígena a se formar no curso de Direito. Isso demonstra a importância e a eficiência da lei de cotas no país? Sim, eu fui a primeira a me formar no curso de Direito da UFES, não fui a primeira indígena a me formar pela UFES, já tinha colegas, parentes até, formados no curso de farmácia, no curso de odontologia, no curso de história, pedagogia, vários outros cursos. A UFES, aí, falando sobre a educação pública, ela tinha um diferencial, né? Além dessa política de acesso, a UFES tinha uma preocupação, e tem uma preocupação muito grande com permanência. Então, o que me permite sair de Rodelas para a Feira de Santana, mesmo não tendo uma condição financeira que me permitisse aos meus pais dizer, olha, vou te bancar em outra cidade, é porque eu tinha acabado de completar 16 anos, passando vestibular com 17 anos, fazendo vestibular com 16, é que é essa política de permanência, onde a universidade ela disponibilizava uma casa, uma residência universitária para os alunos de baixa renda, nós tínhamos bolsa para alimentar, a gente podia comer de graça no restaurante universitário, então isso fazia com que a questão financeira não fosse o maior obstáculo, né? Isso facilitava muito a questão da permanência estudantil, porque não é só acesso. E falar sobre a política de cotas, bom, eu acho que é minha vida vem disso, né? Então, e além disso, se você considerar que eu sou a primeira da minha família paterna a ter acesso ao ensino superior, de fato, só pude ter a partir disso. Não é uma questão, como eu disse, não é uma questão só de acesso. Se você considerar que eu estava numa universidade pública de qualidade, na época quando eu passei no vestibular, eu lembro que tinha uma notícia que eu recebi que a UF tinha ficado em primeiro lugar nacional no ranking de maior índice de aprovação no exame da ordem, no exame da OAB. E aí você verifica que é uma universidade de qualidade que tinha essa preocupação, não só de acesso, como também permanência. Então, essa questão de ascensão social, de acesso à educação, é muito uma questão de oportunidade, né? Quando nós falamos lá no início sobre ter sido a primeira indígena, eu sempre deixo claro, sempre que eu tenho uma oportunidade, não é que eu sou melhor do que os que vieram antes e tentaram, não é que os que vieram antes não tentaram, eu tive a oportunidade, né? Tive a oportunidade de acessar a universidade, de acessando a universidade de qualidade, eu tive a oportunidade de passar no exame de ordem ainda no nono semestre da graduação, enfim, de estar inserida nesse contexto, inclusive por meio de medidas reparatórias que me permitiram acessar esses espaços e até sonhar, né? E até sonhar em vir posteriormente galgar outras posições como a defensoria. Até porque a primeira defensora indígena do país abre portas, com certeza, para que outros e outras indígenas tenham também esse mesmo sonho e queiram materializá-lo. Isso inspira, não é, Alessia? Eu tenho ouvido muitos relatos nesse sentido, assim, fico muito feliz mesmo, porque se eu sonhei um dia em ser defensora, antes mesmo em ingressar no serviço público, em cursar direito, foi porque eu tive referências, né? Quando eu estava na graduação, eu lembro que logo quando eu ingressei estava acontecendo o julgamento do caso Raposa Serra do Sol, e nós tínhamos Joaine Wapichana, uma advogada indígena. Então era bonito vê-la no Supremo Tribunal e ter a referência assim de, olha, ela é a primeira, mas quem sabe eu não chego lá um dia. E aí, posteriormente, você conhece professores, tem contato com outros, pessoas que vêm de origem financeira também, vêm também de uma origem financeira similar, e você faz, se eles conseguiram, e que trazem essa palavra de apoio, talvez eu consiga. Né? Então, saber que essa aprovação está inspirando outros, eu acho que é a maior realização. Além da realização pessoal, é a maior realização que eu posso ter, porque é exatamente isso. É possível, é difícil, existem fatores sociais que fazem com que os nossos obstáculos sejam talvez maiores, né? Sejam de fato maiores. Mas é possível, e no que eu puder ajudar, no que eu puder fazer, inclusive institucionalmente, para estar buscando aí políticas para ampliar esse acesso, e pessoalmente também, né? Eu sou professora, então, no que eu puder ajudar, estou à inteira disposição. Agora, de dentro da defensoria, que avaliação você faz do órgão e do trabalho que é feito na defensoria hoje no Estado? Bom,
Eu sou de que, do ponto de vista profissional, eu sou cria da defensoria. Eu estagiei na defensoria, depois de formada eu advoguei, retorno para a defensoria como servidora, saí recentemente para ser servidora do Tribunal de Justiça, volto agora como defensora. Como membro, a visão muda um pouco. A gente passa a ter acesso a espaços na instituição que, como servidora, como estagiária, nós não tínhamos, não percebíamos, perspectivas que nós não acessávamos. E até então, nós já iniciamos, no dia seguinte à posse, iniciamos o curso de formação, estamos conhecendo a instituição, sendo capacitados para operar de dentro. Até então, tem sido assim, tem superado as minhas expectativas. Perceber que há uma atuação institucional forte, a Defensoria da Bahia é uma referência entre as defensorias nacionais pela sua atuação no processo de educação em direitos humanos, pela sua atuação na tutela dos vulneráveis, que é a sua atividade fim como um todo, e também na perspectiva de crescer, de fortalecer isso, de estar vendo, olha, existe um grupo vulnerável, a exemplo dos povos indígenas, que a gente não tem conseguido acompanhar, que a gente não tem conseguido atender às demandas. Como é que a gente pode chegar, como é que a gente pode fortalecer isso? E a gente, pelo que eu entendi, no pesado pouco tempo, a gente tem muito espaço lá para estar dialogando, para estar contribuindo para a melhora disso, para a ampliação desse trabalho. Qual a principal pauta indígena hoje na Bahia e qual o contingente de índios que a gente tem no estado? Olha, no estado da Bahia nós temos 30 povos indígenas. As pautas são muitas. Eu falava sobre isso hoje com a colega da defensoria, que assim, quando a gente fala sobre povos indígenas, a primeira ideia que vem à mente sobre direitos dos povos indígenas, violações, a gente pensa logo em território. E, de fato, essa é uma demanda que nós encontramos de norte a sul do país, de norte a sul do estado também. A demarcação de territórios indígenas, que não tem acontecido nos últimos anos, é um problema grave, é uma grave violação a direitos. Mas há outras demandas também, e demandas que não são específicas dos povos indígenas, mas que nos atingem e que, somado a outros fatores, como, por exemplo, a falta de território, acabam sendo agravadas. Por exemplo, a educação escolar indígena diferenciada é uma pauta extremamente importante, é uma questão que vem sendo discutida muito fortemente no estado da Bahia, o direito à equiparação salarial desses professores e outras questões. A questão da saúde indígena. A saúde indígena é um direito constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos e tem ainda a todos os cidadãos, e no caso dos povos indígenas tem as suas especificidades. Então, a garantia desse direito é um problema sério, é uma coisa que tem sido buscada em todo o estado, além de acesso a outros, como, por exemplo, a questão da moradia. E aí, quando nós falamos sobre educação, a pauta que sempre vem à tona é a pauta dos professores, a questão salarial, mas tem outras questões estruturais mesmo, de acesso a essas escolas, de estruturas dessas escolas, né? E aí, isso aí do ponto de vista formal, assim, do que é resolvido dentro da estrutura do Estado. Mas internamente tem outras, por exemplo, como a questão da representatividade política. Como você vê, observa a questão do massacre dos índios da região norte do país, de outros estados? É um tema grave, extremamente delicado, e que eu lamento informar, não é privilégio do norte do país, né? Quando nós falamos sobre os povos indígenas, como a região norte é onde nós concentramos aí uma maior quantidade comparada ao nordeste de povos indígenas com territórios mais demarcados ou povos indígenas isolados também, a gente sempre vê essas questões, vê esses números com eles têm maior visibilidade. É um tema grave. O Estado brasileiro tem falhado gravemente na proteção desses povos, na proteção desses territórios, na proteção das comunidades, na proteção dessas vidas, né? E atualmente a gente verifica que, se historicamente o Estado brasileiro tem falhado, atualmente ele não só tem falhado por se omitir, como ele tem tomado medidas que têm agravado essas violações, tá? Mas, então, é algo que precisa ser tratado no âmbito federal, no âmbito internacional, inclusive. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil tem atuado internacionalmente, buscando resposta, buscando medidas para fazer essas violações de direitos pelo Estado brasileiro. Mas, como eu dizia, é algo que ocorre aqui também, que ocorre no Nordeste, que ocorre na Bahia. Nós já tivemos esse ano o falecimento, o assassinato de muitos parentes, tá? E boa parte deles relacionada a questões territoriais. A gente sempre fala da informação de que os índios estariam impedindo a extração de minérios raros na região amazônica. O que fazer para construir consensos e buscar alternativas aí para esse impasse?
Pronto. Primeiro ponto, ajudaria bastante se o Estado brasileiro tivesse uma postura, entendesse, na verdade, a função que lhe foi atribuída pela Constituição Federal de assegurar os direitos dos povos indígenas, né? A Constituição estabelece que os povos indígenas têm direitos sobre suas terras, territórios e os recursos presentes nesses territórios. Então, não se está impedindo a extração de território, a extração de recursos. O que se está, quando se tenta a extração de recursos de território indígena, é justamente uma violação desse direito constitucionalmente assegurado, né? A forma como a situação é apresentada já começa equivocada. Um outro ponto é essa extração, essa busca de exploração dos recursos naturais, ela tem regulamentação. A Constituição diz que as terras que os povos indígenas ocupam são de propriedade da União e o usufruto desses recursos que encontrados nessa terra pertence aos povos indígenas. Então, a ideia de exploração, da forma como se busca fazer com o garimpo, com a invasão dos territórios para fim de exploração, é ilegal e deve ser combatida pelo Estado brasileiro, não estimulada de forma descabida, como vem sendo feita atualmente no âmbito federal. E um outro ponto, esse discurso que é muito comum também na história do Brasil, dizer assim, olha, os povos indígenas são um obstáculo ao desenvolvimento, seja por meio da exploração de recursos, seja a construção de hidrelétrica, é um discurso completamente falacioso, que só interessa, na verdade, a manutenção desse recurso só interessa a quem deseja explorar os recursos naturais do Brasil de forma ilegal, tá? Porque há estudos suficientes que comprovam a preservação ambiental em terras indígenas, o percentual é maior, o cuidado do sistema, dos ecossistemas em territórios indígenas é maior, o cultivo, o manejo dos recursos naturais em territórios indígenas é realizado e é realizado de modo sustentável. E no que diz respeito às medidas necessárias que precisariam ser adotadas em território indígena, indispensáveis, vamos tratar como se fossem mesmo indispensáveis ao dito progresso nacional, por exemplo, construções de barragens hidrelétricas, existe uma regulamentação para isso. Existe uma regulamentação nacional e internacional. E quando eu falo sobre regulamentação internacional, eu não estou falando sobre recomendações, eu estou falando sobre normas devidamente ratificadas pelo Estado brasileiro em relação às quais ele está obrigado, mas que vem sendo constantemente violada. Então, para finalizar esse ponto, eu diria o seguinte: não são os povos indígenas que são um obstáculo à exploração dos recursos nacionais. Não é a permanência dos povos indígenas em seus territórios que é um obstáculo ao desenvolvimento nacional. Não. É a postura do Estado brasileiro, irresponsável no cumprimento das suas obrigações legais e internacionais, que, na intenção de manter essa postura violadora, tá, de compromisso, não estou falando nem só de direitos dos povos indígenas, mas de compromissos legais mesmo, acaba por alimentar um discurso mentiroso, onde nos coloca como um obstáculo e, com isso, alimenta também esse processo de violência, entende? É a partir de uma construção errada do discurso, onde você coloca como obstáculo quem efetivamente não é um obstáculo, que você alimenta esse processo de violação de regras e cria, ou, no nosso caso, agrava o histórico processo de violência contra os povos indígenas. Excelente explicação. Eu acho que você foi precisa no diagnóstico. Eu acho que realmente. Agora, como desafios que você tem colocado agora na nova fase da carreira, o que a população pode esperar de você, do trabalho da defensoria? Bom, do ponto de vista agora, institucionalmente falando, eu sou em curso de formação, ainda não sei para onde vou, não sei qual vai ser a minha atribuição. Eu sempre digo que estou na defesa dos povos indígenas, porque essa é a minha bandeira, né? Defender os povos indígenas, na verdade, é defender meu povo, é defender a mim mesma, inclusive. Então, independentemente de qual seja a minha atuação institucional, eu sempre digo, eu sou a primeira indígena defensora, porque antes de ser defensora, eu sou indígena. Isso é um fato, é quem eu sou, né? Estar ocupando um cargo, embora seja um cargo que eu sempre sonhei, é algo que veio depois, é algo que pode deixar de existir. A minha condição de indígena, não. Então, de minha parte, o meu compromisso com o meu povo é constante, é reafirmado diariamente em ações pessoais e institucionalmente também. Mas, enquanto defensora, eu me torno servidora pública, né, agora vinculada à Defensoria do Estado da Bahia. Então, eu chego para servir a toda a população da Bahia, com muita alegria. Meu Estado, a gente vai estar buscando, junto à instituição, o fortalecimento da atuação junto aos povos indígenas, mas isso me faz lembrar uma pergunta que eu ouvi logo quando saiu o resultado do concurso, que era assim:
Ah, você é só uma. Como é que você vai defender os direitos indígenas do Estado, dos indígenas do Estado todo? E eu fiz, veja bem, não é assim que funciona. Institucionalmente, eu não sei como vai ser essa atuação, né? Eu tenho consciência que eu sou só uma, mas eu tenho consciência que quando eu ingresso na instituição, eu trago a nossa demanda, eu trago a nossa pauta para o centro dos debates da instituição. Isso passa a ser prioridade, a ser visto também na elaboração das medidas políticas da instituição, na definição das prioridades na atuação institucional e, com certeza, com o fortalecimento da instituição, nós vamos fortalecer também a proteção dos povos indígenas, porque aí comigo tomaram posse outros colegas, todos muito bem qualificados, inclusive para a defesa dos povos indígenas, sem dúvidas. Doutora Alessia, quero agradecer demais a sua disponibilidade de falar com a gente, desejar boa sorte aí na sua trajetória e agradecer em nome do Jornal à Tarde e do portal Muita Informação. Imagina, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui e estou à disposição.